Olá, faremos geografia no dia 14. Trabalharemos as páginas 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Parecem que são muitas páginas, porém são todas, a maioria, explicativas, então temos que ler para compreender. Nós demos início sobre a tecnologia e a ciência, abordando esse tema. Então, continuamos na próxima página com o seguinte texto. De uma maneira simples, podemos dizer que a ciência é um conjunto organizado de conhecimentos e tecnologia, e é um conjunto de conhecimentos científicos aplicáveis à produção ou à melhoria de bens e serviços, ou seja, a evolução, tá? Desde a parte manual como tecnológica. No passado, algumas tecnologias foram descobertas sem que as pessoas conseguissem explicar os métodos científicos ou procedimentos que resultaria em uma nova máquina, aparelho ou ferramenta. A descoberta dos raios-x em 1895 pelo físico alemão Wilhelm, olha, é muito complicado esse sobrenome, é um exemplo. Você sabia, enquanto estudava a condução da eletricidade por meio de um tubo chamado Crookes, esse cientista percebeu que uma chapa próxima ao experimento brilhava. A coloração, a mão à frente ao tubo, deixa eu ler no meu livro porque está melhor. Ao colocar a mão em frente ao tubo, viu seus ossos projetados na chapa. O físico havia descoberto, por acaso, os raios-x, tecnologia, sem conhecer, a princípio, a ciência que levou a tal descoberta. Na época, muitas pessoas tiveram sua saúde prejudicada pelas consequências, em consequência de experimentos, pois ficaram expostos à radiação dos raios-x. Isso poderia ter sido evitado se houvesse conhecimento aprofundado, que é a ciência, sobre a radiação e seus efeitos. Daí a importância da ciência como base para o desenvolvimento da tecnologia. Depois, pessoal, após essa curiosidade, nós temos aqui, vamos brincar. Siga as coordenadas e descubra quem produz o conhecimento científico e onde geralmente ele é desenvolvido. Então, nós temos aqui uma tabela com os ícones representados por letras, tá bom? Aqui na coluna e na linha. Vocês olhando aqui, vocês vão fazer a substituição desses símbolos, tá bom? E vão formar duas palavras. Logo após, vemos a produção do conhecimento científico no Brasil. Como aconteceu, né? A pesquisa no Brasil é desenvolvida em universidades públicas particulares, institutos de pesquisa e instituições particulares localizados geralmente em metrópoles, que são as cidades grandes, e nas cidades médias. O número de publicações científicas é maior nas universidades públicas, fato que contribui para o desenvolvimento e discussão sobre o desenvolvimento social, cultural e político-econômico do país. Entre essas instituições, destacam-se como maiores produtoras de trabalhos científicos a Universidade de São Paulo, que é a USP, a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, a Universidade Estadual de Campinas, que é a Unicamp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é a UFRGS.
Convide sua família para pesquisar com você as seguintes informações. No município onde você mora, há instituições de ensino superior? Pessoal, eu sei que vocês moram em Cotia e Itapevi. Existe sim. Aí, em caso afirmativa, essas instituições são somente públicas, somente particulares ou públicas e particulares? Em relação à Universidade Cotia e Itapevi, não temos as públicas, somente particulares, tá? O que temos públicos aqui em Cotia e Itapevi são as ETECs, né? Mas são de cursos técnicos, não são cursos superiores. Registre o nome de uma universidade pública situada no lugar onde você mora. Caso um município não tenha uma instituição, escreve uma universidade em uma cidade próxima à sua, que atenda os habitantes do seu município. Olha, nós temos aqui a Universidade de São Paulo, né, a USP, e ela abrange o estado de São Paulo inteiro, então podemos colocar aqui. Uso da tecnologia no cotidiano. Virando a página. Na pré-história, foram desenvolvidos instrumentos e técnicas de sobrevivência. Desde então, objetos rústicos de caça, pesca e coleta, o domínio do fogo, técnicas de cultivo, armazenamento de água, entre outras conquistas, revolucionaram a relação entre a sociedade e a natureza. Hoje, a sociedade dispõe de diversos recursos científicos e tecnológicos, aplicados nos setores da economia e nas mais variadas atividades dos espaços rural, urbano e na interação entre ambos. Veja a seguir alguns exemplos de novas tecnologias cada vez mais comuns em nosso cotidiano. Aqui, nós temos na ilustração representada a biotecnologia, palavra de origem grega, que bio significa vida, tecnos é significado de técnica e logos, conhecimento. A biotecnologia é uma aplicação de um conjunto de conhecimentos químicos e biológicos e de novas tecnologias na área da saúde, alimentos, produtos químicos e ambientais. O Brasil tem mais de 730 indústrias de biotecnologia. Desse total, cerca de 360 concentram-se em 6 cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Viçosa. Quais dessas 6 cidades são metrópoles? Circule o nome delas com lápis de escrever. Pessoal, as metrópoles, vamos analisar os nomes aqui. São Paulo é uma metrópole, Rio de Janeiro é uma metrópole, Belo Horizonte é uma metrópole, Ribeirão Preto não, Porto Alegre sim e Viçosa não. Daí passamos para outra ilustração. Aqui tem um abordado a nanotecnologia. É um ramo da tecnologia que busca manipular partículas muito pequenas, invisíveis a olho nu. De maneira geral, a nanotecnologia está presente em aparelhos eletrônicos, equipamentos cirúrgicos, entre outros. Na outra ilustração, observamos a robótica, que é um ramo da tecnologia que inclui mecânica, eletrônica e computação de sistemas automatizados. É responsável pelo desenvolvimento de naves espaciais, robôs mecânicos, com capacidade de executar tarefas domésticas, jogos, trabalhos profissionais em hospitais, empresas, etc. Nas escolas, tem se tornado popular e servindo como apoio educacional e atividade extracurricular. Tem escolas que oferecem o curso de robótica. Depois temos um Você Sabia aqui.
Você sabia que a Olimpíada Brasileira de Robótica, OBR, é uma Olimpíada científica cujo objetivo é estimular os jovens a seguir carreiras científico-tecnológicas? Todos os estudantes brasileiros de qualquer escola pública, privada ou do ensino fundamental, médio ou técnico podem participar. Depois temos mais uma ilustração aqui que fala sobre a IA, que é a inteligência artificial. É um ramo da ciência da computação que usa símbolos e códigos para simular a capacidade humana de pensar e resolver problemas, utilizando a inteligência criada artificialmente. A velocidade no processamento de um grande número de informações e a capacidade de cruzar diferentes tipos de dados são duas das maiores vantagens da inteligência artificial. Provavelmente, você e seus familiares já utilizaram o site de busca do Google, não é mesmo? Ele é um exemplo de uso de inteligência artificial. Diariamente, mais de 3 bilhões de buscas são realizadas nesse site. Também temos o serviço dos cartões de banco. Eles utilizam também a inteligência artificial, tá? Para decodificar os códigos do cartão e fazer a relação entre os bancos. Depois temos outro você sabia. Não, aqui. Eu não copiei aqui, mas também tem. Você sabia que a Revolução Industrial é um período em que houve grande desenvolvimento tecnológico e a transformação dos processos de produção industrial em 3 fases? Atualmente, a velocidade da internet e o surgimento de novas tecnologias nas atividades econômicas, vivenciamos a 4ª fase, ou seja, a 4ª revolução industrial. Depois temos exercícios com o material de apoio. Lá no fim da apostila, vocês buscarão esses símbolos aqui, tá bom? Depois, nós vamos colocar aqui em ordem. Aqui, indústria, máquinas a vapor, depois teve a mecanização, tear mecânico, linha de montagem, produção em massa, eletricidade, em 1800. Em 1900, indústria 3.0, internet, sistema automático, eletrônicos e tecnologia da informação, redes, fusão de tecnologias, tecnologia cibernética e hoje. Tá certo? Pessoal, em geografia, voltando aqui, desculpe a falha, mas saiu do nada. Na sala de aula online, terminaremos as propostas das páginas. Ok, pessoal? Até a próxima aula.